Bom dia a todos. Eu sou Fabiana Poltronieri, nutricionista. É um grande prazer estar aqui nesta manhã. Nervosa porque a Sônia está na plateia. Doutora Sônia é uma referência para nós nutricionistas e profissionais da área da saúde. E, ao contrário do Pedro, eu não passei o carnaval em Salvador. Até parece, mas eu não tenho 30 anos. Eu gostaria de dizer que eu poderia entender isso como bullying, mas eu vou entender como um apreço. Meus dentes estão em perfeita ordem. Infelizmente, eu não tenho um vídeo gravado por um namorado da época. Até porque meu último namorado é meu namorado há quase... Enfim, E antes dele, houve outros, mas que só pavimentaram a estrada para eu perceber que por dente nenhum eu perderia, não o carnaval, mas enfim a biblioteca onde eu conheci. Você vê que os encontros dizem quem você é às vezes. Às vezes não, Pedro. Eu fico com o desafio de falar sobre ética porque ao longo dos anos eu fui levada a tratar de ética. Eu vou aqui me permitir usar o púlpito e o microfone da melhor maneira possível, porque eu descobri que a pior coisa de chegar aos 50 não é os 50, que é um número até que eu tenho simpatia. É usar alguma coisa que eu tenho meio confusão, porque eu falei ao meu oftalmo que com óculos eu enxergo aquilo que eu não enxergava sem óculos. Mas que com óculos também eu deixo de enxergar aquilo que eu enxergava sem. E ele não resolveu esse impasse. Então eu acabei de descobrir, Silvia, que eu nasci para o púlpito. Porque no púlpito é o único lugar até hoje em que quando eu olho para baixo e vejo a tela eu enxergo, e quando eu olho vocês eu enxergo. Então eu acho que vou fazer um púlpito móvel e vou começar a me deslocar com o púlpito, que me dá não só a segurança de não cair, caso eu beba, né, Pedro? E também me dá a certeza de que eu estou falando a coisa certa. Então, Silvia Piovacari, obrigada pelo convite. Eu estou completamente encantada com a possibilidade de enxergar. E com o Pedro terminando a fala dele com aquele vídeo, Pedro, nós tínhamos conversado ontem quando eu te liguei e eu te sinalizei que estava de TPM. Jamais se apresenta um vídeo desse para uma mulher de TPM antes dela dar palestra. Mas como eu sou firme e forte, nenhuma lágrima sequer correu do meu rosto para não estragar esse rímel que eu demorei cerca de 25 a 45 minutos para fazer, posto que aquela dificuldade do óculos me acompanhava. Mas agora, Silvia, eu vou colocar um púlpito no meu toalete e tudo vai ser transformado. Já que o Pedro ocupou 7 minutos e 25 segundos da minha fala, não que eu seja uma pessoa vingativa, mas eu sou Áries, ascendente Leão, e eu costumo guardar as coisas. Eu tenho aqui o desafio hoje de falar de ética, como eu disse, e eu escolhi para começar a falar de ética alguma coisa que, claro, que nunca ninguém fez, que foi se passar por outra pessoa, mas eu não, às vezes essa não é uma questão exatamente de falta de ética, às vezes pode ser só uma questão de falta de percepção pessoal. Talvez eles tenham conversado e se imaginado assim. A gente se imagina como é. Eu vou usar a sua técnica, Pedro, eu aprendi muito com a sua apresentação e vou usar a técnica de contar histórias. No primeiro ano de namoro, o Alex, o Belo, me comprou uma camisola de presente, de seda, nude, que fica muito bem numa mulher nude como eu. Você coloca uma camisola nude, né, e você tem um fantasma da Opera. Ele resolveu então, naqueles tempos duros de pós-graduando, me oferecer tal pérola durante um jantar, que não se sucedeu porque eu cheguei atrasada, suada e cansada, depois de 8 horas de laboratório, e ele já estava de banho tomado, barba feita, sentado à mesa, e quando eu cheguei, bem gentil, como sempre sou, eu digo, levanta logo, daí vamos para casa. Então eu vesti a camisola, ela parou, não vou nem dizer aonde. Passou do pescoço, ficou mais ou menos no ombro. Aí eu falei, acho que você vai ter que trocar um número. Aí ele falou, eu troco. Aí ele voltou à loja e trocou o número. Ela ficou presa também, não vou dizer onde, porque está sendo gravado, né?
Eu falei para ele, eu acho bom você comprar um número maior. Ele falou, não, deixa, tá ótimo, a gente já usou super bem e fica de lembrança. Contei essa história para uma amiga e ela disse assim, que lindo. Eu falei, você achou? Ele disse, sim, é assim que ele te vê. Eu falei, que ótimo. Ou seja, ele enxerga um quarto de mim, é isso? Nós temos aí várias décadas para ele descobrir 3/4. Então veja que o jeito que eu me vejo não existe, porque nós não existimos sem o outro nos ver. Eu sou aquilo que o outro vê de mim. E certa vez, encontrei uma professora muito chateada depois de receber avaliação institucional, cabisbaixa na sala dos professores, e eu disse, o que foi? Ela disse, olha só a minha avaliação, que coisa horrível. Eu disse, essa avaliação está horrível mesmo. Ela disse, pois é, então eu estou muito triste porque eu não sou assim. Eu disse, bom, você pode não ser assim, mas é assim que os alunos te veem. É preciso mudar, então, o jeito que eles te veem. Eu aprendi isso um pouco tarde, eu comecei a dar aula, eu era muito... Áries com ascendente leão. Há algumas ex-alunas aqui minhas que eu não vou indicar, para que não fique certificado tal fato, mas... Filha de militar com mãe professora não podia dar uma coisa muito boa, né? O grau de exigência se eleva. Então, o que a gente tem que fazer é perceber como o outro nos enxerga, como o outro nos vê. Se você olhar para mim, você pode ver uma mulher na casa dos seus 30 anos. Né, Pedro? Eu adorei essa parte dos 30 anos, Carnaval em Salvador, a vida é uma festa. Então, eu chego lá. Mas só para não querer competir com você, eu fiz faculdade em Floripa, tá? E eu entrei com 16 anos na faculdade. E era a década de 80, tá? E a nutrição ficava em frente ao bloco da engenharia. Então, eu tive uma feliz faculdade. Então, a ética, ela permeia desde as nossas decisões mais simples até aquelas que estão relacionadas ao fato de como eu me vejo e como eu quero que os outros me vejam. Como eu quero que os outros me vejam. Quando a gente fala em ética digital, eu acho tão engraçado esse nome, né? Ética digital, ética das mídias. Parece que a mídia tem que ter ética. E quem tem ética, na verdade, é um atributo humano. Ou eu sou um sujeito ético, ou eu não sou um sujeito ético. Ou a minha publicação é ética, ou o meu jeito de me comunicar é ético, minhas ações, ou não existe uma mídia ética, porque a mídia não existe per se, ela existe porque jornalistas como o Pedro escrevem e falam. Aliás, Pedro, eu te ouço sempre na CBN. Esse é o momento de dizer aquilo que às vezes você não diz, olhando para a pessoa, você usa o púlpito, né, para fazer pequenas declarações, te ouço sempre. Então parece que a ética fica assim entre um limiar do bom e do menos bom, né? O caminho do bem e o caminho do mal. Eu tenho um diabinho, eu tenho um... E parece que eles estão mesmo no ombro, né? Dependendo de como você fala, parece que você tem que dar um peteleco. Essa decisão é, como eu estou dizendo, uma decisão. Não se é bom ou se é ruim por uma questão de hábito. É uma decisão. Então, quando Pedro diz que o bom comunicador é claro, em saúde isso toma uma outra perspectiva. Porque, às vezes, uma comunicação muito direta e clara, clara no sentido do entendimento do outro, pode se contrapor à questão ética. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma certa preguiça mental, às vezes, né? Mas eu gosto muito de banca de revista. Aí você passa e vê capa assim, dieta seca a barriga. Eu tenho a impressão que vai ter uma dieta toalha para secar a barriga de alguém. A dieta da berinjela, 15 passos para perder 15 quilos até o verão. Prepare seu corpo para o verão. Se nós somos profissionais da área da saúde, se nós somos nutricionistas, e nós apoiamos essa falácia, né, prepare um corpo para o verão, até parece que alguém não tem corpo para o verão. O meu está pronto. O que é um corpo para o verão? É um corpo que eu possa mostrar para o verão? Essa comunicação é uma comunicação ética, né? Como se saúde fosse só perder peso ou ganhar peso. Claro que nós vimos várias reportagens que o Pedro mostrou, os carotenoides. Os meus alunos estão fazendo uma
um trabalho de sala, e eles vão até o supermercado, entrevistam uma pessoa comprando alimento e perguntam por que a pessoa está comprando alimento. Então, o senhor comprava tomate na feira, ele perguntou, o senhor gosta de tomate? Eu gosto muito, além do que faz bem para a próstata. O aluno não queria usar o vídeo, eu disse, por que você não quer usar o vídeo? Professor, porque ele falou que fazia bem para a próstata. Eu disse, bom, você sabe que próstata não é próstata, ele sabe que próstata o que é, a comunicação foi feita, tem que alguém explicar? Não, professor, eu entendi, ele queria falar próstata. E você acha que ele não sabe que a próstata dele é a próstata que você está falando? Não, eu acho que ele sabia. Ou você acha que quando ele falou próstata, ele queria dizer fígado, intestino, cérebro? Não, professor, eu acho que ele sabia o que era. Então, ótimo, então você vai usar o vídeo. Porque a comunicação depende de você atingir o objetivo. Meu pai, quando era vivo, dizia, pai, onde você quer almoçar? No Tibete. Pai, onde é que fica o Tibete? Aquele que tem o chopp com gelinho. Tibete era o Outback. Eu falei, pai, é o Outback? Você entendeu, não foi? Me leva lá e pronto. Agora, se é Outback, Forback, Forebs, não interessa. O interessa é que quando eu falo, você se comunica. Então, essa questão da ética e com a expansão das mídias digitais, nós ficamos expostos de uma maneira muito evidente, não só pelo WhatsApp, como pelo Facebook, como pelo Instagram. E todos nós estamos habituados a encontrar fotos, registros de comida. Nós começamos a fotografar comida. Eu gosto muito do Cézanne. E ele tem um quadro de natureza morta, um dentre vários, que eu considero assim uma foto do que ele estava comendo. Então, bater foto do que se come não é uma coisa atual, existe há muito tempo. Assim como fazer face, a gente tem vários quadros em que os próprios pintores se retrataram. Agora, na medida que eu sou nutricionista e sou identificada como nutricionista, e faço aquela foto... Assim, não que vocês tenham feito ou visto, mas quem sabe vocês conhecem alguém que faz aquela foto assim na academia. Com aquela barriguinha tanquinho, a minha é de máquina de lavar 12 quilos, mas não importa. Essa questão é uma questão de amostra ou do prato. Nós temos que pensar sobre isso. Porque uma coisa é dizer que eu comi um pastel da feira e foi muito bom, e é ótimo o pastel de feira. Mas outra é eu fotografar um produto e dizer que eu adorei essa aveia de marca Mixliplique, que é vendida na loja Bell. Na 305, a 304 não vende. Porque um formador de opinião tem um outro jeito de chegar nas pessoas. E isso tem a ver com comunicação. O que ocorre é que, com a expansão das mídias digitais, em muitos momentos, a gente viu acontecer o quê? A gente viu o conceito de ética deixar de lado. Por quê? Porque eu tenho uma sensação de anonimato, eu me sinto protegido, eu me sinto no direito de postar qualquer coisa, e muitas vezes eu não penso em consequências. Já visto, nesses tempos de polarização política, o que nós acompanhamos em relação à divulgação equivocada de prontuários, de imagens, de diagnósticos, com nomes, com fotos. Então, é preciso que, quando eu penso em consequências, eu me lembre que as consequências estão relacionadas à responsabilidade. Que uma vez eu me identificando, eu me identifico como Fabiana Poltronieri, no Instagram e no Facebook. E aí, alguém me disse assim, não, mas você postou na sua página pessoal. Todas as pessoas que estão na minha página pessoal sabem que eu sou professor e nutricionista. E, portanto, é muito difícil desvincular a minha imagem pessoal com a minha imagem profissional. É muito difícil desvincular a minha imagem pessoal profissional. O Pedro falava antes do português erudito, da linguagem culta, É muito difícil desvincular. Eu não consigo deixar de usar muitos termos que uso na minha vida profissional. Me lembro que quando eu estudava nutrição, quando nós aprendemos as primeiras palavras diferentes, a gente já queria usar. Me lembro um dia que eu disse assim, alguém me disse, tudo bem, está satisfeita? Eu falei, já estou com aquela homeostase pós-prandial. A pessoa olhou e disse assim, o quê? Estou satisfeita. Lembro que na época da tese de doutorado, eu trabalhava com tomates, e o tomate tem aquela parte superior
que liga o pedúnculo, né, que se liga à planta. E a minha orientadora era alemã, a doutora Úrsula. Eu falei, doutora Úrsula, e como se chama isso? Ela disse, eu não sei, não faço a melhor ideia disso. Essa é uma informação importante, essa eu acho que é importante, porque como é que eu vou falar que a amostra foi preparada com a retirada? Ela achou graça. Eu fui atrás e descobri que aquela partezinha do tomate, das plantas que se ligam, dos frutos que se ligam às plantas, se chama cicatriz pistilar. Eu achei adequado porque se tratava de uma tese de doutorado e, portanto, estava escrito assim, os tomates foram submetidos a este processamento, a retirada da região da cicatriz pistilar. Eu achei fantástico. Isso me lembrou quando eu tinha 5 anos, eu aprendi a palavra aliás. Eu já incomodava desde cedo e com 2 anos e meio fui para o jardim. Com 3 e meio fui para o pré e tiveram que me promover porque já não tinha mais para onde me mandar. Quando eu fiz 5 anos e meio, fui para a primeira série, mas eu já sabia ler e escrever. Então, eu aprendi a palavra aliás. E, de certo, eu falava muito, de certo, eu imagino. E, para não incomodar a sala, a professora mandou e pediu para eu sair buscar um documento num determinado lugar. Então, ela disse, sei lá, qualquer coisa, busca um papelzinho na secretaria. Eu fui. No meio do caminho, encontrei uma colega da minha mãe, que também era professora, e perguntou, Fabiana, onde você vai? Eu falei, eu vou no banheiro, aliás. Na biblioteca. Ela falou, aí eu saí, depois de falar, saí rindo assim. É o empoderamento da palavra, né? Eu me senti comunicando com adulto, quer dizer, eu falei, aliás, que era uma coisa absurda e a pessoa entendeu. Né? Então, nós somos responsáveis pela nossa fala e nós temos responsabilidade. E o que é responsabilidade? Responder por. Na hora que o nutricionista concorda deliberadamente, ou o médico, ou qualquer outro profissional, concorda que deliberadamente a retirada de leite e derivados de glúten na dieta é uma boa opção, nós estamos com um problema. Me lembra aquela nave, Apollo 13, né? Que descendo, o astronauta disse, Houston, you have a problem. Eu tenho vontade de colocar esse slogan toda vez que alguém diz isso, porque uma fada morre. Quando alguém diz, tire tudo, corte o glúten, corte a lactose, corte os pulsos, corte a vida. E depois de 5.000 anos comendo pão, nós temos uma população que tem problema. E aí eu tenho que ouvir a Teru, não, porque o glúten mudou. Gente, se até o marido muda nos últimos 30 anos, imagina o glúten. Mas não há mais lugar para informação equivocada. Não há mais lugar para ouvir alguém dizendo que frango tem hormônio. É por isso que ele cresceu, ele tomou um hormônio. Né? Frango brasileiro não tem hormônio por legislação, ele tem antibiótico, antibiótico terapia. Por isso que o frango orgânico é livre de hormônios, porque não tem, e de antibiótico. Aí uma aluna falou assim, mas professora, como é que ele fica daquele tamanho se ele não toma hormônio? Eu disse, muitas coisas crescem sem hormônio. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Eu me refiro a, por exemplo, melhoramento genético, né? Melhoramento genético, cruzamento de células, enfim. Você tem tecnologia que faz a obtenção de animais de corte de melhor qualidade. A responsabilidade está em responder, vem do latim respondere. Eu tenho que responder ao meu paciente, seja no âmbito hospitalar, ambulatorial, dar respostas. E dar respostas não é saber sempre o que falar. Aliás, às vezes é saber o que não falar. A primeira vez que eu fui a um velório de uma pessoa conhecida, eu perguntei para o meu marido, o que se fala nessas horas? Eu nunca tinha perdido alguém tão especial. Ele falou, na dúvida não fala nada. Para mim é um esforço não falar nada, né? Porque, assim, uma vez eu fui numa reunião, não falei nada para não chamar atenção, terminou a reunião, todo mundo disse, o que aconteceu? Você está bem? Então fui lá ao tal do velório, abracei a pessoa e não disse nada. Para mim, soou muito estranho, porque o meu jeito de comunicar é falar. E não falar significou muito, mas eu abracei forte. Na hora eu pensei assim, nossa, eu podia dizer tantas coisas, né? Pensei assim, mas não me veio nada. Então, às vezes, o paciente precisa ser ouvido. E é por isso que, às vezes, a gente perde o paciente que foi em outro lugar e a outra pessoa fica sabendo que ela se separou e que está morando 6 meses longe dos filhos. Isso causou um estresse emocional muito grande, que corroborou para o aumento da ingestão de alimentos, uma alta ansiedade, mas que você não deu tempo para falar. Ou aquele tipo de profissional que conversa com as paredes. Não sei se vocês já conheceram. Você vai nos dizer assim, brócolis é bom. Não, mas eu não gosto de brócolis, mas é bom. Eu vou te passar uma receita de arroz com brócolis, é infalível. Também tem uma torta com brócolis. Não, mas eu nunca gostei de brócolis. Não, mas você vai mudar de opinião.
não se ouve o paciente. Então, esse responder é muito importante. Quando a gente fala de ética em mídias digitais, há esse documento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que é um documento bem interessante, porque, apesar de ser para um público específico, ele tem uma linguagem bastante acessível, ele é um manual de conduta de mídias sociais, e ele traz nesse manual uma historinha que eu gosto muito, eu acho que por isso que eu simpatizei com esse manual de conduta, há vários, de várias profissões, mas esse em particular me chamou a atenção porque ele aborda as 3 peneiras de Sócrates. É um texto que é dito ser de autoria de Sócrates, embora não se tenha certeza, mas que trata da questão da verdade, da utilidade e da bondade. Acho que é um conceito muito importante quando a gente pensa em ética. E eu pensei, antes do almoço, falar de Sócrates é meio complicado, né? Eu tenho 10 minutos para começar a ficar com muita fome. E como o meu relógio biológico é perfeito, eu estou olhando que faltam 9h18 para eu parar de falar. Ou seja, quando eu parar de falar, provavelmente vai estar na hora de comer. Então, antes que isso aconteça, eu vou passar um pequeno videozinho. Oi? Tudo bem? Tiago, ele vai aparecer? Por sua conta e risco? Se alguém vai ficar sem o que falar, tem que repensar. Acho que não é o caso. Mas é o que nos faz perceber que a ética nos faz pensar sobre como vamos nos relacionar com os outros. O que devo passar? Como proteger uma categoria? Como proteger uma informação? Como falar com a população que café preto com ghee e óleo de coco não é uma boa? Eu sei a resposta. Bebendo. Você bebe e vê que não é bom. São modismos preocupantes e que na mão de incautos incultos se torna uma arma. E o aluno disse assim, professor, eu fui ver esse ghee, custa R$45. O que é? Gordura. Não, mas o que é ghee? Gordura. Não, mas o que tem no ghee, professora? Gordura. Professora, muda o nome, lipídios. Mas como que saem as toxinas? Eu não sei, elas devem ter sofrido um descarrego e as toxinas saíram. Professora, mas ferve e saem as toxinas? Não, não saem toxinas. Você retira a água e proteínas, fica gordura. Mas por que é bom para a saúde? Eu não sei, você que está dizendo que é bom. Nossa, professora, a senhora está me confundindo. Não, você que está.
Ah, mas eu sou chefe de cozinha, eu sou da Ayurvédica, eu sou indiano. Aí é outra história. Mas no ponto de vista nutricional, o aspecto positivo da manteiga ghee não se sustenta por evidência científica. Uma pessoa me disse assim, não, porque tirando o miolo do pão é bom. Eu falei, por quê? Porque tira o miolo do pão. Mas por que é bom? Porque fica com menos calorias. Claro, você está tirando o pão, mas o problema é o miolo. Não, o miolo é porque está dentro. Aí você coloca alguma coisa dentro do pão. É uma questão de pensar. Uma aluna relatou assim, não, professora, mas desculpa, essa dieta do glúten funciona. Minha mãe tirou glúten e emagreceu muito. Eu disse, não diga. Ela tirou pizza, pão, bolacha e macarrão e perdeu peso. É um estudo de caso. Ela merece ser estudada. As revisões sistemáticas indicam que a retirada deliberada de glúten e derivados está relacionado com o aumento do diabetes. Vê como é complicado se comunicar com o público? Não é? Eu disse, mãe, seria bom, né, ir num nutricionista. Ela falou, não, ele não vai mais. Eu disse, por quê? Porque ele disse que o nutricionista cada hora muda de opinião. Eu falei, mentira, a ciência evolui. É, porque uma hora é manteiga, outra hora é margarina, outra hora não é nada. Aí come ovo é bom, ovo não é bom, ovo é tudo, fugiu o ovo, não se fala mais do ovo. Aí tem... Daí o problema da linguagem clara. Né? Eu fui para um congresso uma vez, acho que a Sônia até estava naquele simpósio latino-americano de nutrição em Buenos Aires, e nós temos uma colega muito engraçada, a professora Cristiane, e aí no final do dia conversávamos a respeito das temáticas, e eu disse, Cris, e aí? Ela assim, está tudo muito confuso porque ela fez uma palestra que era ovo como alimento funcional. E o espanhol dela realmente é muito ruim. Então ela disse assim, está muito confusa, ela imitando as pessoas, né? Porque ovo não era bom e agora é funcional. E as embaraçadas continuam embaraçadas. Estão embaraçadas comendo ovo que se passa. Eu disse, não, Cris, não é assim. A gente precisa estudar. E aí o simpósio sobre ovo como alimento funcional tinha o patrocínio de uma empresa que vendia ovos. É conflito de interesse? É conflito de interesse, mas tem que ser declarado. Né? Declara-se o conflito de interesse e você vê a informação. Então, quando a gente pensa num código de ética, num código de conduta, e a gente pensa num código de ética para as mídias, né? Eu trouxe aqui só esse recorte de jornal de 2014, 2015, se eu não me engano, falando justamente sobre pensar um código de ética para as mídias digitais brasileiras, para que os jornalistas tivessem esse cuidado. Veja que não é uma preocupação nossa, né? Esse é um recorte do Conselho Federal de Enfermagem, o CONFEI, que entra em vigor a resolução que proíbe expor paciente nas redes sociais. Uma matéria de 2017. Por que eu não devo expor o paciente nas redes sociais, né? Porque meus alunos são sempre advertidos no estágio para que não faça aquela foto assim, oi, mostra como você está melhorando. Essa promoção em cima do outro, né? E é por isso que a gente não deve aceitar que seja compreensível como possível fotografar o antes e o depois, como se pudesse se enxergar saúde numa foto de antes e depois. Como se um indivíduo hipercolesterolêmico pudesse ser visto no antes e depois. Ou então um processo aterosclerótico. Ou um indivíduo diabético. Não, mas você pode ver, porque a circunferência abdominal dele é elevada, então aumenta o risco cardiovascular. Conta isso para o Jô Soares. Pelé está internado na França, foi atleta durante a vida toda, tem 70 e poucos anos. Jô Soares foi obeso a vida inteira, tem 80 e poucos anos. Não, Fabiana, não dá para comparar. Mas eu estou dizendo que a população enxerga isso. Claro que não dá para comparar. Até porque atleta de elite não é sinal de saúde. Mas como nós nos comunicamos com o nosso paciente, com o nosso cliente, com a população, faz com que ela enxergue as coisas com nuances diferentes. Então, esse alerta ético, né? Novamente o jornal do CREMESP, foto de paciente internado. E o que nós temos visto nas redes sociais? Um verdadeiro bombardeio de fotos buscando autopromoção ou promoção do seu trabalho. Como se o paciente que atinge um estado atinge por conta do seu trabalho. Como se fosse uma questão única, né? Então, eu trago para vocês a conhecimento para finalizar a minha fala, esse folder que está à disposição no site do CRN3,
que eu sei essa plateia não é só de nutricionistas, mas eu tomo a liberdade de apresentar, que é os nutricionistas e mídias digitais e que trata da divulgação sensacionalista, da qualidade da informação, da linguagem do texto. Ele é muito didático, está disponível para todo mundo. Se você entrar no site CRN3 e entrar lá em folder de comunicação, você vai encontrar vários folders com várias temáticas. Esse traz uma discussão desde imagem pessoal até divulgação de marcas e produtos, porque parece que tem gente que não entendeu ainda que quando ganha presente da Reservado Limitada, não é para postar no Face, ganhei um presente da Reservado Limitada, olha que bonitinho, porque há um entendimento de que eu estou promovendo uma marca. E uma vez eu sendo nutricionista, eu não desvinculando o meu nome, eu chancelo aquela situação. Para finalizar, eu vou trazer uma frase que eu gosto muito e que eu sempre uso, do filósofo francês Pierre Verdi, que diz que a ética é a estética de dentro. Eu acho que resume sempre o que a gente deve falar. A ética é a estética de dentro. E, na minha opinião, só é belo quem é ético. Então, um convite que eu faço a todos os senhores, depois de agradecer muitíssimo a oportunidade, é: sejamos belos. Muito obrigada. Não sei, eu acho que eu já me redimi das humilhações que eu sofri com o Pedro e as namoradas, então, para mim, agora, estamos abertos a questionamentos e ao questionamento da doutora Sônia. Bom dia a todos. Primeiro, os cumprimentos ao Pedro e Fabiana pela excelente comunicação, né? E os agradecimentos em nome da Silvia, cumprimento a todos dessa instituição, né? E agradeço essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã. É um privilégio. Primeiro, compartilhar esse, como chama? Lounge? Pode ser, a gente pode apagar a luz. Um soft lounge, com esses dois colegas que são excelentes comunicadores, né? Acho que o Pedro trouxe aqui para nós, nos seus 10 passos que parecem simples, e ele consegue consolidar isso em palavras assim que realmente a gente sai daqui pensando em algumas coisas. E a Fabiana, com a sua forma também elegante de trazer essa questão da ética, que para muitos é uma coisa chata, né? Um tema denso, pesado, mas com uma leveza que a gente também vai sair daqui pensando. Então, minha proposta é saber se alguém tem alguma questão que gostaria de fazer, senão a gente destacaria alguns pontos para colocar. Pois não. Bom dia. Primeiro, muito boas as apresentações. Eu queria perguntar para a Fabiana. A gente vê que hoje a mídia social ela tem um papel muito ruim, mas também pode ser uma boa ferramenta também para o nutricionista usar para desmistificar, né, toda essa desinformação que acontece hoje, né, de pessoas que não são da área da saúde, blogueiras, né, levando informações, porque a gente entende hoje que as pessoas buscam muito esse tipo de informação, né, relacionada à saúde, alimentação. Fabiana, o que você vê, como que a gente poderia melhorar isso na parte educacional, né, da formação do profissional, né, de nutrição? Porque eu imagino que hoje essa geração, né, ela já cresce na rede social, né? E a maior meio de comunicação desses profissionais, né, que estão entrando no mercado são as redes sociais. Como que a gente poderia fazer, né? Como que você enxerga isso hoje na área de educação, de formação de nutricionista? Então tá, eu nem almocei ainda. Essa é uma boa pergunta. É um desafio. Eu sou educadora há mais de 2 décadas, a Sônia tem larga experiência também nessa questão. E nós temos um outro público hoje, é verdade. Vocês me ouvem bem? Então, é porque só eu estou surdo, então. Aumentar um pouco. Tem como aumentar o som um pouco? Eu me sinto distante. Alô? Alô? Está aumentando? Já aumentou. Ah, sim. Vocês me ouvem? Sim. Essa questão é posta para todos os profissionais. Eu acho que o grande desafio, eu não sei o seu nome, mas... Fabiana, que lindo nome. Fabiana. Acabou a pergunta, né, Fabiana? Fabiana tem um significado todo especial, tão lindo, né? Feijão que cresce. Eu acho que bom, enfim. Voltemos à pergunta. Então, eu acho que
Nós não devemos nos preocupar no sentido de blogueiros ou outros profissionais. Falar sobre alimentação e nutrição não é privativo do nutricionista. O que nós queremos não é blogueiros nutricionistas, mas nós queremos nutricionistas blogueiros. Está na hora dos nutricionistas lançarem mão da sua capacidade de comunicação, que tem que ter o desafio dos 10 passos Pedro Melete, desde a linguagem clara, objetiva, sem rodeios, com exemplos, com histórias que possam sensibilizar, como ele terminou a palestra falando, quem nos ouve a compreender que nós somos uma pessoa responsável, capacitada e habilitada para falar sobre aquilo e que nós passamos confiança. Né? Então, seduzir o ouvinte para que tenha a impressão, pelo menos, que é você quem ele deve ouvir, passa pelas questões que o Pedro apresentou. E, para finalizar minha fala, em relação à formação, nas universidades isso tem sido discutido, mas a velocidade é muito adiante. Só para vocês terem ideia, eu tenho colegas que ministram aula para o primeiro semestre e encontro o aluno de primeiro semestre com o blog pessoal, falando de nutrição como se ele fosse a Sônia Tucunduva. Tem um caminho para chegar lá, né? Um caminho que te dá aquela chancela de poder falar como um expert. Então, essa é a sugestão que eu dou. Ocupemos os espaços com informação clara e precisa. Não entremos em polêmicas sem fim. Se um colega ou outra pessoa posta algo equivocado, ou, enfim, que mereça qualquer outro adjetivo, não escreva na timeline dele. Escreva na sua aquilo que possa esclarecer aquele fato. Você não dá ibope para quem não merece prestígio e traz informação correta. Eu acho que esse cotidiano nosso é uma coisa que o Pedro ressaltou, né? Tanto o professor, o terapeuta, nós que estamos aqui, nós estamos a todo momento nos comunicando. E eu acho importante essa questão dessas relações serem muito bem definidas, né? Eu me lembro que quando eu comecei a postar algumas coisas nas redes sociais e comecei a avaliar a quantidade dos posts e o quanto isso reverberava em termos de retorno, os meus posts mais vistos são os da Isadora, minha neta. E aí eu falei, será que eu posso usar a Isadora, minha neta, como uma forma de comunicação? Aí nasce o livro Frutas Onde Elas Nascem. Eu falei, eu tenho um público que talvez usando essa força que esse personagem é pessoal, mas que passa a ser público, tem junto a todo mundo. Então, ela vira um personagem de um livro que percorre um pomar e a gente vai mostrando onde as frutas nascem. Então, é um exemplo bem claro de como eu aproveitei, né? Ele não é um best-seller, ele não é o livro mais vendido, não tem nada a ver, mas o meu objetivo foi muito claro e usei uma ferramenta que veio da mídia social. E eu acho importante isso que a Fabiana coloca, e vocês têm essa preocupação com as blogueiras, não fica rebatendo, né? Eu acho que isso é uma forma muito cansativa da gente se colocar. Coloquem o que vocês acham como mais positivo na comunicação e deem a oportunidade das pessoas lerem as coisas certas, porque ficar nesse bate-boca via comunicação social, não sei o que o Pedro acha, mas é muito desgastante, né, Pedro? Não, eu acho que humildade, né? Humildade para poder olhar e dizer assim, essa pessoa tem alguma coisa que eu não tenho. Pois é. Eu tenho 1 milhão de coisas que ela não tem, mas ela tem alguma coisa que eu não tenho. O que será que é? Será que se eu conseguir descobrir o que é, eu também não consigo melhorar o meu desempenho? Acho que aí é uma questão um pouco mais de humildade. E humildade a gente tem ao reconhecer que ninguém se mexe, ninguém levanta e ninguém está com fome. O que significa isso nessa plateia hoje? Resiliência, no mínimo. Resiliência, estamos conseguindo nos comunicar, não é, Fabiana? Eu acho que é isso. Pão de queijo estava uma delícia. Sônia, desculpa a interrupção, mas é interessante isso que o Pedro falou, que é também a humildade de enxergar qual a ferramenta que o outro está utilizando e que está dando esse up. Mas é interessante, Pedro, porque você como jornalista, não sei se concorda, gostando ou não, a partir do momento que eu curto, eu estou prestigiando aquela postagem, correto? Correto. Sim, mas é porque, assim, essa efeméride das curtidas e dos likes, etc. e tal, eu não acho que seja o melhor caminho. Eu acho que ninguém pode ser medido pelo número de seguidores. Exatamente, ou pela capacidade de... né? Enfim, a questão é a seguinte, é um termômetro. Para mim, a rede social é um termômetro. Se eu estou conseguindo atrair um bom público, é porque minha comunicação está boa.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos lá. Obrigada. Parabéns. E, Fabiana, queria perguntar, é muito difícil a coisa dos produtos, né? Então, eu acho que todo mundo sofre um pouco essa dificuldade, que às vezes você se depara com um produto que realmente é interessante. Aqui mesmo, né? Eu vi um produto de ervilha super gostoso. Aí você fala, nossa, tem paciente que experimenta, acha tão ruim, de repente é uma opção. E a gente fica querendo falar, né? Às vezes tem qualquer interesse, quer dizer, mas por que é tão negativo? Como eu poderia fazer de uma forma que não fosse prejudicial, né? Ou, enfim, tem uma forma, né? Eu sei que de repente a gente fala mais marcas, mas às vezes é uma oportunidade. Você está num evento e tem uma coisa que você acha bacana, que seus pacientes iam se beneficiar. E aí você quer falar daquilo sem qualquer interesse mesmo, né? Enfim. Essa é a maior polêmica da nutrição moderna, né? Eu adoro essa polêmica. Daria umas 8 horas de conversa. Me ajuda. Ao contrário do Pedro, eu não vejo polêmica. Mas isso não quer dizer que eu divirja do modo de pensar dele no sentido da ética. Mas significa que nós dois, pertencendo a categorias diferentes e, portanto, com responsabilidades diferentes, há um contraponto ético. Por exemplo, Pedro não é um profissional prescritor. E ele não consegue enxergar, no sentido não que ele ignore, mas que ele não consegue perceber, ou ele não concorde, que possa haver um conflito ético. Ele não prescreve, não é problema. Ele vai num evento, ele gosta de um produto. Quando eu sou um profissional prescritor, eu tenho um conflito de interesse claro, porque na medida em que eu falo de um produto e eu posso prescrever, eu estou escolhendo. Quando que isso não é um conflito ético? Quando eu estou no ambulatório, no meu consultório com o paciente, eu falo de um produto e dou 2 ou 3 opções, ou mais de uma opção, e ele me diz assim, doutora, mas eu não suporto baunilha. Morango, idem. E tem um apenas daqueles 3 produtos que tem outro sabor além de morango e baunilha. Eu não vou contar para ele? Eu vou ficar olhando para ele e dizer assim, olha, vai para casa e procure essas 3 marcas. Mas eu não gosto de baunilha e morango. Você vai dizer para ele, olha, se você não gosta de baunilha e morango, a única marca que traz o sabor chocolate... Eu vou contar um caso rapidamente. Nós recebemos no Comitê de Ética do Conselho uma profissional que foi denunciada por outra colega por prescrever, assinar e carimbar uma prescrição com apenas uma marca de uma determinada, eu não vou dizer qual produto. Só posso dizer que era para uma criança PC, paralisia cerebral, um produto específico, e então essa mãe se dirigiu à prefeitura da cidade e solicitou aquele produto, porque era direito dela. Não havia aquela marca na prefeitura da cidade, eu estou resumindo, né? E criou-se uma judicialização, porque a mãe contratou um advogado e disse, se o nutricionista prescrever esta marca, é esta marca que eu quero. A nutricionista que recebeu a prescrição na outra prefeitura entrou com um processo junto com o secretário da Saúde e a profissional foi ouvida, então, no nosso comitê. Então, quando você lê o caso, você imagina que tipo de profissional vai se apresentar à sua frente? Alguém que prescreve apenas uma marca. Se apresentou à minha frente uma profissional extremamente apaixonada pela nutrição, comprometida com a nutrição, que localizou mentalmente, apesar de não haver o nome durante a fala, o paciente que se tratava. A denúncia foi formalizada, ou seja, foi assinada. Ela localizou o paciente, localizou o prontuário, apesar de não fazer mais parte do serviço que atendeu aquele paciente. Se lembrou do nome de todos os atendimentos dos últimos 6 meses e me disse claramente, com os olhos bastante fixados no meu olhar, que nos últimos 6 meses o paciente X havia perdido peso de maneira abrupta e aguda, no sentido de dia a dia a perda de peso, e que isso se dava, conforme relato da mãe e experiência da própria nutricionista diante do relato da mãe, para a criança que negava um determinado sabor de um determinado produto. Quando a mãe ofereceu outro sabor, que foi exatamente o que eu falava antes, de outra marca, a criança voltou a aceitar a alimentação. E, portanto, o nutricionista não teve dúvida, diante dos relatos da mãe, do que já havia se passado nos últimos meses, que aquele produto, não só em relação aos aspectos nutricionais, mas aos aspectos sensoriais, cabia à criança. Feito esse relato, ela não recebeu nenhuma outra forma de penalidade mais grave, apenas a advertência de que ela deveria justificar a escolha para evitar esse tipo de situação. Mas
plena compreensão. Então, é diferente de quando eu recebo um produto e faço propaganda. Então, no meu consultório, no meu ambulatório, se há de fato um produto muito diferenciado, eu falo daquele produto, mas explico o porquê. Explico para que o paciente perceba essa diferença. Não sei se eu estou sendo clara. Agora, na mídia, não, né? Eu acho que o que a Elaine coloca é o nutricionista que tem a sua atividade desenvolvida dentro da indústria de alimentos e ela representa, junto com o engenheiro de alimentos, com a parte de tecnologia, aquele produto final que aquela empresa produz. E aí, o que esse nutricionista faz? Ele se exime, ele não pode aparecer com a marca, ele não pode... Como é que isso... Mas é o que tem acontecido, né, Pedro? Então, hoje, a gente tem um grande número de nutricionistas trabalhando junto às indústrias de alimentos, nacionais, multinacionais, enfim, quaisquer que sejam, e que vivem esse dilema, né, de como se colocar, porque acaba ficando até com culpa, sabe? Ai, eu sou da nutrição, mas tem toda aí uma política que agora fala isso, fala aquilo. Como é que eu fico frente a essa situação? A gente conversava no coffee break e trazíamos a questão dos adoçantes dietéticos, né? Que existe toda uma política aí contrária, e eu lembrava para ele que eu tinha lido um post da Luciana Lancha falando sobre isso nesta semana, e muito bem escrito, muito convincente. Mas isso atinge quem? Atinge só aqueles que estão inscritos dentro dessa pequena comunidade, mas a população tem medo, né? Vai dar câncer, porque o rato morreu, porque como é que fica, qual é a quantidade. Então, a gente tem que trazer para nós essa discussão, e eu acho pertinente a colocação, porque é a comunicação, né? Isso tudo a gente tem que estar falando o tempo todo. Eu já assisti várias palestras da professora Cecília, lá da Unicamp. Ela cansa de falar, mas parece assim que aquele residual do câncer, do proibido e de que a quantidade afeta, está muito impregnado nas pessoas. O que mais, gente? Alguém mais? Tem uma coisa, doutora, que eu acho que tem a ver, que é essa questão da humildade, também de poder olhar para o outro e entender que, às vezes, ele não tem obrigação de saber. Isso, uma chefe que eu tive muito tempo atrás virou para mim e disse assim, depois de muito tempo, falou assim, poxa, mas nunca me mudam de área, nunca me põem para fazer outra coisa, eu estou aqui estagnado, millennium, parar, minha geração, pensando... Ela falou assim, desculpa, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho como adivinhar se você não me falar. Se você não me dizer, eu não tenho como saber que você quer ir para cá ou quer ir para lá. Então, a gente vive num país em que as pessoas não sabem a diferença de proteína e carboidrato. Quantas pessoas que vocês conhecem da família de vocês, que não são da área, que têm propriedade para explicar a diferença de proteína e carboidrato? Eu tenho dúvidas se eu sei explicar isso. Eu tenho reais dúvidas. E aí, quando a gente fala de humildade, é a humildade de poder olhar para essa diferença, esse descompasso na nossa capacidade, habilidade técnica e compreensão das situações, e poder entender que se as pessoas não sabem isso, não é por falta de vontade delas, ou por má fé, ou má intenção, ou falta de educação, de formação. É porque às vezes é difícil de entender, às vezes é realmente complicado de entender, às vezes tem que falar, ó, desculpa, deixa eu te explicar. Funciona assim, 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 tem que ter paciência para poder dizer isso. Então, eu acho que quando a gente fala dessa dificuldade da comunicação, no sentido de poder fazer com que a mensagem saia da nossa bolha e vá para outros lugares, ela precisa também, necessariamente, de um exercício de humildade. Eu vou dar um exemplo que é super polêmico, mas é muito claro, que é a eleição do Jair Bolsonaro. Eu, como jornalista, tenho várias pessoas no meu entorno que, por muito tempo, viveram um verdadeiro negacionismo do fenômeno Bolsonaro. E acho que foi motivado a uma arrogância de não sair da própria bolha e tentar entender o que essas pessoas, o que esses 55 milhões de brasileiros estão dizendo para a gente. Qual que é a mensagem que eles estão passando, elegendo essa pessoa, esse presidente. Então, a humildade é também você se colocar no lugar do outro para ter empatia, para poder tentar entender qual que é o contexto daquela pessoa, qual é a informação que ela tem e como é que você pode ajudá-la a ter uma condição melhor de informação, de capacitação, de educação. Eu lembrei de um outro exemplo. Quanto tempo a gente tem, Silvia, para terminar? Acabou já? Então eu vou dar só... Nós temos menos 10. Esse é menos 10.
Menos quantos desvios padrão? Menos 10, mais ou menos 15. A gente fez lá na Faculdade de Saúde Pública um programa de promoção à saúde, e era uma pós-doc nossa que trouxe o programa lá dos Estados Unidos, uma coisa muito boa, 12 semanas. Então, os pacientes se reuniam em grupo, a gente fazia toda a parte de conteúdo, e fazia uma discussão, enfim, muito dinâmico, todo mundo participando. 12 semanas. Então, falava da pirâmide, falava de alimentos, falava de água, de atividade física. E, ao final das 12 semanas, a gente avaliava. E participavam alunos de mestrado, doutorado, alunos de graduação, estagiários de fora. Logo na primeira avaliação, o único conteúdo fixado em tudo que a gente falou durante todo esse tempo foi que deveriam tomar água. E foi uma frustração, porque os nossos alunos falaram, mas professora, depois de 12 semanas falando, educação nutricional, orientação, discutindo, a única coisa que eles fixaram é que tinha que tomar água. Eu falei, gente, graças a Deus ficou pelo menos um conteúdo. Então, a gente vai começar a trabalhar na segunda turma, talvez enfocando melhor, talvez dirigindo, seguindo os 10 passos do Pedro, com a ética da professora Fabiana, e a gente vai obter uma avaliação melhor. Então, comunicação é isso mesmo, né? A gente trabalhar com as vitórias e com os fracassos e sempre avaliando para melhorar o próximo passo. Então, eu queria agradecer a presença novamente dos nossos comunicadores. Em nome da Silvia, agradecer o convite também. E vocês, obrigada pela paciência, resiliência, que mais ência, e a sapiência de vocês em nos ouvirem. Muito obrigada. Um bom dia para todos.